Há 20 anos partia o último trem de São Paulo rumo a Presidente Prudente, passando por Sorocaba, Bauru e Botucatu. Vem comigo nessa história. Para lembrar dessa ligação ferroviária, primeiro a gente tem que lembrar da história da Estrada de Ferro Sorocabana, fundada em 1872. A chamada linha tronco ligava São Paulo até a cidade de Presidente Epitáfio, que foi concluída em meados de 1922. Esta cidade de Presidente Epitáfio fica às margens do Rio Paraná. No ano de 1903, o governo federal assumiu a ferrovia e repassou para o governo paulista em 1905. Em 1907, um grupo de empresários passou a operar a ferrovia e esta operação durou até o ano de 1919, quando o governo paulista retomou a operação da ferrovia. Então, novamente, o governo de São Paulo foi responsável pela operação até o ano de 1971, quando a Estrada de Ferro Sorocabana, junto com outras estatais, formaram a FEPASA. Sobre a FEPASA, a gente vai ter um vídeo especial para ela porque merece. Durante todo esse período, diversos tipos de trem operaram pela Estrada de Ferro, desde composições simples até trens luxuosos, que tinham até vagões-restaurante. Entre a década de 20 até a década de 50, era possível viajar de trem até Presidente Epitáfio, e a partir dali embarcar em uma outra composição que levava os passageiros até Foz do Iguaçu. Os primeiros trens que operaram na Estrada de Ferro Sorocabana foram as locomotivas a vapor. As locomotivas a diesel, assim como os trens elétricos, começaram a operar na década de 40. A ferrovia era eletrificada entre São Paulo até a cidade de Assis, ou seja, trens elétricos cobriam um trecho entre a cidade de São Paulo e Assis, e a partir daí locomotivas a diesel tracionavam os trens. A partir da década de 70 e com o passar das décadas e dos anos, a concorrência com o transporte rodoviário foi aumentando. A frequência dos trens também foi diminuindo. Na década de 70, a FEPASA chegou a ter 39 trens diários, partindo de São Paulo e atendendo as diversas cidades, alguns até atendiam outros estados. E com o passar dos tempos, os trens foram suprimidos, as frequências foram cortadas, cada vez menos tinham menos destinos, e na década de 90, em 1998, restou apenas o trecho entre São Paulo e Presidente Prudente. O tempo de viagem por trem durava 15 horas. A passagem naquela época custava R$ 29,50. Já a passagem de ônibus custava um pouco mais caro, R$ 37,64, mas a viagem de ônibus era feita em apenas 7 horas. Entre os motivos da demora dessa viagem era a má conservação da via férrea, além da disputa com os trens cargueiros. Em 1º de janeiro de 1999, a malha ferroviária paulista passa a ser operada pela Ferroban, Ferrovias Bandeirantes S.A., que foi vencedora de um leilão de desestatização feita pelo governo na época. Todos os trens de passageiros de médio e longo percurso que ainda existiam no estado foram suspensos pela Ferroban em 18 de janeiro de 1999, sob a alegação que o serviço era precário e oferecia risco ao passageiro. Mas como o edital de concessão dessas ferrovias obrigava a manutenção do serviço de passageiros por pelo menos um ano, a Ferroban foi obrigada a voltar com algumas linhas. Em agosto de 1999, a empresa voltou com 3 trajetos: Sorocaba a Piaí, Itirapina a São José do Rio Preto e Campinas Panorama. Mas esses serviços foram cancelados em 2001. A falta de investimento no transporte ferroviário matou diversos ramais Brasil afora, e em São Paulo não foi diferente. Então o Brasil ficou refém de apenas um meio de transporte, o rodoviário. Hoje, em 2019, fala-se na retomada dos trens regionais. A primeira linha que deve sair do papel é entre São Paulo e Americana, passando por Campinas, com trens mais velozes. E a gente espera de verdade que a gente possa um dia voltar a viajar de trem de São Paulo para diversas cidades do estado. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma dica legal para você que acompanha o Via Trolebus é seguir a gente no Instagram. O passageiro que segue a gente no Via Trolebus no Instagram geralmente tem um spoiler do próximo episódio que a gente vai postar aqui no YouTube.
E é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Até o próximo embarque. Tchau, tchau.